Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um roteiro. Roteiro 22, turma de sexto ano. E este roteiro traz como tema de aula a história medieval, né? Então a gente vai entender o que foi esse período chamado período medieval ou Idade Média, quais foram as suas principais características, né? É, a gente vai tentar resumir ao máximo este período para que vocês possam entender um pouquinho do que foi a Idade Média, né? Então a Idade Média é aquele período da história da humanidade, né, que vai de 476 até 1453, né? Então, estes são as datas limites que dividem a Idade Média. Então, ela começou basicamente em 476, né, da era cristã, com a queda do Império Romano do Ocidente, né? Pelos bárbaros germânicos, né? Então, os bárbaros germânicos, né, basicamente destruíram a unidade política que existia no Império Romano do Ocidente e a partir daí vão construir uma nova sociedade, uma sociedade marcada por mudanças políticas, sociais e econômicas que vai desenvolver-se durante toda a Idade Média, né? Então é um período marcado pelo feudalismo, né? Esse período da Idade Média, para nós podermos melhor compreender as mudanças que aconteceram nesse período, nós dividimos esse momento em três partes, basicamente, né? Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, né? E a crise do feudalismo, né? Então, durante a chamada Alta Idade Média, né? Nós vamos ter as invasões bárbaras, o fortalecimento da igreja e a formação do Império Carolíngio. Abaixo da Idade Média, eu vou ter o desenvolvimento de um modo de produção chamado feudalismo, e esse modo de produção chamado feudalismo, ele começa a entrar em crise, né? Então a sua crise, esta crise se acentua entre os séculos XIV e XV. E é justamente no século XV, em 1453, que termina, se esgota esse período chamado de Idade Média, quando acontece a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Então esse período de 1000 anos, basicamente, né, ele é chamado de Idade Média. Então, durante a Idade Média, a instituição mais poderosa vai ser a Igreja Católica, né? Ela tem muito poder e influência sobre a população medieval. O Papa tem muito mais poder que os reis, de modo que o poder da Igreja ele vai influenciar em vários aspectos da vida daquela sociedade. Vai influenciar nas artes, vai influenciar na arquitetura, na política, na cultura, na filosofia, nas guerras e a própria religião, que vai ser, digamos assim, toda ela monopólio da Igreja Católica. Só tem uma igreja, só tem uma fé. É a fé no catolicismo, é a fé que é monopolizada pela Igreja Católica. E o Papa é o chefe desta Igreja Católica na sociedade medieval, como continua sendo até hoje chefe da Igreja Católica no mundo todo. A Idade Média, ela apresenta algumas características, algumas marcas fundamentais, né? Então, o surgimento do feudalismo é uma dessas características desse período. As relações de sucedania e vassalagem é outra característica. As cruzadas, as odes de cavalaria,
a peste negra, né? Então essas características, né? Esses acontecimentos, essas características marcam este período chamado de Idade Média, né? Então, surgimento do feudalismo, relações de sucedania e vassalagem, cruzadas, ordem de cavalaria, peste negra, tudo isso se deu dentro da Idade Média. Então, feudalismo é um modo de produção, é a maneira como a sociedade europeia vai se organizar durante a Idade Média. Este sistema estava baseado na exploração das terras, terras que eram denominadas de feudos. Então, feudo significa terras. E essas terras eram dominadas, né, pelos senhores feudais, eram os domínios de senhores feudais, eram chamados feudos, que exploravam essas terras a partir da exploração do trabalho dos servos. Então, basicamente, havia dois grupos sociais ocupando os extremos da sociedade. Os senhores da terra, os senhores feudais, que eram os proprietários dessas terras chamadas feudos, que exploravam o trabalho desses camponeses, que eram denominados de servos. Essas terras, teoricamente, pertenciam ao rei. Então, nominalmente, as terras do feudo pertenciam ao rei, mas o rei, por sua vez, ele vai dividir essas terras. E essas terras divididas entre esses senhores, que vão administrar essas terras em nome do rei, essas terras receberam o nome de feudos, né? Portanto, é um sistema de produção baseado no domínio dos feudos e exploração do trabalho dos servos. O feudalismo, ele apresentava esta organização social. Era uma sociedade estamental. O que significa isso? Era uma sociedade onde não havia a possibilidade de ascensão social. Ninguém mudava a sua condição social. As pessoas estavam presas a essa condição social pelo nascimento. Então a sociedade estava assim dividida: clero, nobreza, servos. Quem era o clero? Clero eram aquelas pessoas que exerciam cargos na igreja, eram os membros da igreja católica. E esse clero estava dividido em alto clero e baixo clero. Então, o alto clero era o clero que possuía feudos e que também possuía os altos cargos administrativos dentro da igreja. Tá? Então, basicamente, o alto clero sai da nobreza. Aquele nobre que sentiu no coração o desejo de servir a igreja, ele vai formar o alto clero. Do mesmo jeito que os servos, aquele camponês que sentiu no coração o desejo de servir a igreja, ele vai servir como padre. Por quê? Porque é a propriedade da terra que determina quem eu sou na sociedade. Se eu sou nobre, eu tenho terras. Se eu não tenho terras, eu sou camponês, eu sou servo, né? Então a nobreza é a camada social privilegiada, é a proprietária das terras. Eles são os senhores feudais, né? E os servos é aquele grupo social que trabalha na terra, que faz a terra produzir, né? Mas eles são homens livres. Eles não podem ser retirados da terra nem ser vendidos, de modo que não há servo sem terra, como também não há nobreza sem servos, né? Ou seja, o servo ele está preso à terra. Não há terra sem servos. E não há nobre sem explorar o trabalho dos servos. Organização política do feudalismo. Politicamente, o sistema feudal é um sistema político fragmentado, descentralizado, né? Ou seja, existe o rei,
mas o rei não tem muitos poderes, né? Os poderes foram partilhados, divididos com os senhores feudais. Então, cada senhor feudal administra e comanda os seus domínios, os seus feudos, né? Então, a relação entre esses senhores feudais é uma relação de sucerania e vassalagem. Sucerano é quem doa a terra. Vassalo é quem recebe a terra. Entre o sucerano e o vassalo há uma relação de fidelidade e dependência, né? Esta relação de fidelidade e dependência entre sucerano e vassalo era chamada de relação de sucerania e vassalagem. Na figura aqui da tela, nós temos um exemplo. O rei é o maior dos suceranos. E a partir do momento que ele concede um feudo a alguém, este nobre passa a ser vassalo, porque recebeu a terra. Quem doou a terra passa a ser sucerano. E aí, este vassalo deve prestar obediência, fidelidade e serviços a este sucerano, né? Então, a relação de sucerania e vassalagem é uma relação de fidelidade de ambas as partes, tanto do sucerano quanto do vassalo. Então, sucerania e vassalagem era a relação de poder dos nobres, suceranos e vassalos. Somente nobres participavam desta relação de sucerania e vassalagem. Então, sucerano era todo aquele que podia doar um feudo. Vassalo era aquele que se colocava na dependência de um senhor, esperando receber auxílio de variadas formas, principalmente um feudo, né? A transmissão do feudo era uma cerimônia, né, solene, e dela tinha dois atos: o ato da homenagem e o ato da investidura. Quem presta a homenagem é o vassalo, ao fazer o juramento de fidelidade. Quem faz a investidura é o sucerano, a partir do momento que transmite o feudo ao vassalo, né? Então, homenagem, quem faz a homenagem é o vassalo, quando jura fidelidade. E, ao jurar fidelidade, ele recebe um feudo. E quem faz essa investidura desse feudo é o sucerano. As cruzadas eram expedições militares cristãs que lutavam contra os muçulmanos e visavam conquistar a Terra Santa, atual Palestina, e promover uma expansão territorial para o Oriente. Então, essas cruzadas foram guerras envolvendo cristãos e muçulmanos. Guerras que duraram 200 anos, né? Onde os cristãos da Europa, os cristãos pretendiam dominar a Terra Santa. A Terra Santa fica no Oriente Médio. É um local de peregrinação, é um local de romarias, né? É o local onde Cristo nasceu, cresceu e morreu, por isso que é Terra Santa, um local bastante sagrado para o cristão, né? Para a cristandade. Daí, quando os muçulmanos invadiram a Terra Santa, proibiram os cristãos de visitarem o túmulo de Jesus Cristo. Daí o conflito entre cristãos e muçulmanos, né? Esse conflito aparentemente parece ser religioso, mas envolve questões políticas, questões econômicas, questões sociais, né? Não é somente um conflito de caráter religioso, né? Ele é religioso, mas também tem questões políticas, sociais, econômicas e assim por diante. Peste negra. A peste negra é o nome pelo qual ficou conhecida durante a Baixa Idade Média
a pandemia de peste bubônica, né? Então, esta pandemia, né? Nós hoje vivemos uma pandemia do coronavírus. No século XIV, houve a pandemia de peste bubônica, que dizimou um terço da população europeia, né? Esta peste bubônica foi uma epidemia que veio da China em navios mercantes, né? Esses navios saíram da China em direção à Europa e entre os anos de 1347 e 1350, rapidamente se espalhou para diversos países com consequências desastrosas. Consequências como a morte de muitas pessoas. Um terço da população europeia morreu em consequência desta epidemia de peste bubônica, né? Muito bem. O termo Idade das Trevas, né, é um termo que foi cunhado pelo italiano Petrarca, né, no ano de 1330, para descrever o que ele considerava um declínio da qualidade da literatura e da cultura da época em relação aos tempos dos antigos gregos e romanos, né? Então, este termo ele foi também empregado para indicar a falta de avanços culturais na Europa após o fim do Império Romano, né? Então, é um rótulo injusto. Chamar a Idade Média de Idade das Trevas é um rótulo bastante injusto, é um rótulo depreciativo, é um rótulo preconceituoso contra este período da Idade Média. Porque a Europa, como nós conhecemos hoje, ela começou a nascer dentro da crise da Idade Média, né? Então a Idade Média, ela viu surgir importantes mudanças na estrutura política, na estrutura econômica, cultural, e essas mudanças vão influenciar na formação da Europa como nós conhecemos hoje. Então, muito do que hoje nós temos de mudanças importantes que a Europa viveu e conheceu, essas mudanças começaram dentro da crise do feudalismo na Idade Média. Portanto, a Idade Média, ser chamada de Idade das Trevas, é ser muito injusto e muito preconceituoso para um período, né? Todo período tem os seus momentos de crise, os seus avanços e os seus recuos, né? E a mudança é uma dessas características. A mudança faz parte das transformações, porque vive a sociedade. Então a Idade Média não estava estática. A Idade Média estava semeando as mudanças que vai acontecer em termos políticos, econômicos e culturais e que vai influenciar decisivamente a história da Europa durante a Idade Moderna. Muito bem, espero que os senhores possam responder essas questões do roteiro 22, deem uma lida no roteiro, respondam no caderno e enviem para o e-mail da classe de vocês. Muito obrigado e até o próximo roteiro, o roteiro 23, se Deus quiser. Até lá!